nosso coração. Oh, Tu és santo. Tua graça, Deus, de adoradores. Oh, aleluias. Oh, glórias a Ti. Vamos abrir em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No 6, vamos abrir no 6, continuando até o 3. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Glória a Deus. O que Cristo, o empenho de Deus, que Ele veio trazer para nós, para a humanidade, para o homem, esse mistério, ministério da reconciliação. A necessidade em que Deus olha para o mundo e vê a necessidade do homem se reconciliar com Deus. O homem perdeu totalmente essa intimidade, essa liberdade. O homem perdeu essa maneira tão amorosa de sentir Deus Pai, um Pai. De estar falando, no princípio, Deus falava com Adão. Quando Deus criou Adão, criou Eva. Então, na virada do dia, Deus saía e aí dizia, Adão. E Adão vinha e falava com Deus. Todos os dias. Mas no dia em que o pecado entrou no coração de Eva e de Adão, então houve a separação. Imagine Deus como ficou nesse momento da separação, em que Deus procurou por Adão, por Eva, e disse, Adão, onde tu estás? Ele, ouvi a tua voz e me escondi. Tive medo. Aí que o medo entrou. Foi aí, nesse momento, em que o medo entra. Medo de Deus. Imagine só. Aquele que criou, que formou, aquele que amou de tal maneira. Deus nos ama de tal maneira que o homem está tão longe para conhecer esse amor. Somente a graça é que nos favorece. Graça significa a oportunidade de que Deus dá para o homem de conhecer o amor dele. Isso é graça. É a oportunidade. O homem que não recebe a graça, ele é incapaz de sentir, de perceber e de viver esse amor. Ele vive uma religião, ele vive busca de um conhecimento, ele é conhecedor da Bíblia, mas isso não é o propósito e o objetivo de Deus. O propósito e o objetivo de Deus é fazer que o mundo, os homens, reconciliem com Ele através da graça,
através do favor dele. Não que nós merecemos, porque nós não temos merecimento algum. Porque o homem é inimigo de Deus, distante de Deus, perdeu essa comunhão. Mas agora, por meio da graça, ele nos traz o ministério da reconciliação. E ele confia esse ministério aos homens. Por isso ele chama pessoas e entrega a graça. Quando eu me rendo, então eu recebo a graça. Render-se a Deus significa desejar ser transformado. Aceitar Deus entrar na tua vida de tal maneira que Ele venha transformar o teu coração. Porque Deus criou o coração para o amor. Deus não criou o coração para que o homem tenha ódio, tenha desavença, tenha amargura, tenha tristeza. Deus criou o coração do homem para que o homem possa amar. Mas o homem, por causa do pecado, tornou-se amante de si mesmo. Aí é o grande segredo da amargura, da distância, da separação de Deus com o homem. Amar a si mesmo. Porque tudo que o homem faz, sem a graça, ele faz buscando o seu próprio interesse. Pensando em ser feliz. Buscando aquilo que o satisfaz. Aquilo que o favorece. Mas o grande segredo dessa reconciliação é quando nós nos rendemos. É quando nós permitimos e entendemos que Deus quer transformar a nossa vida. Ele quer curar o nosso corpo. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer sarar as feridas. Ele quer nos dar uma vida diferenciada nessa reconciliação. É o retorno da intimidade de Deus com o homem. A intimidade que traz prazer, que traz desejo do homem. Estar junto de Deus. Não é uma obrigação, eu tenho que orar. Não, é uma intimidade que move na nossa alma, na nossa vida, um prazer de estar na presença de Deus. Um prazer de falar com Deus, de ser guiado por Ele, de ser transformado. E dia após dia, nós nos rendemos, nós nos entregamos e pedimos: Senhor, transforma-me. Transforma-me. Aí a graça coloca em nós um desejo de transformação. A religião, ela traz para o homem um desejo de sugar tudo que Deus tem para o benefício de si próprio. Mas a graça é diferente. É um desejo de entregar o nosso coração a Ele. É diferente. O religioso, ele quer sempre buscar o que Deus tem de melhor, mas não quer compromisso, não quer nada, não entrega nada. Ele apenas, eu quero isso, ele busca. Mas a graça nos favorece de tal maneira, é tão diferente, que aí nós nos rendemos e nos entregamos a Ele. A diferença da graça é essa, é que nós queremos confiar, se jogar nos braços do Pai. Para Ele transformar a nossa vida, para Ele nos dar segundo Ele quer, não segundo eu mais quero, porque quem somos nós? Conhecemos nada, sabemos nada. Hoje gostamos de abóbora, amanhã de melancia, depois de não sei o quê, trocamos até o gosto, o sabor da comida, nós trocamos. Nós não sabemos nada. Aquilo que é muito bom hoje, amanhã torna-se ruim, porque você encontrou outra coisa melhor. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele formou a nossa vida. E Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. Que nós nos reconciliamos. E o ministério da reconciliação, ele envolve o arrependimento. E a entrega, confiando no perdão de Deus. Envolve nós conhecemos a Deus assim como Ele é. Um Deus que cura. E por que Deus quer reconciliar o homem com Ele? Qual é a necessidade? Para que o homem reconciliado com Deus, ele venha resplandecer na terra e formar aí o corpo de Cristo vivo
no meio dos homens. Ele quer nos dar a natureza de Deus. A natureza nossa é estar amando aquilo que aborrece a Deus, amando o pecado. Nós percebemos a sensualidade, mas amamos a sensualidade. Nós percebemos que aquilo que é sensual provoca o pecado no outro, mas a mulher ama provocar o pecado no outro. Por quê? Porque essa é a natureza humana, ela não quer deixar o pecado. Mas a natureza, a graça, quando nos alcança, é diferente. Nós queremos amar a Deus e tudo que Deus tem. Nós queremos nos render a Ele, sabendo que Ele fará o melhor em nós e que nos faz assim como luzeiros diante dos homens, para que o mundo olhe e veja e creia que Jesus é vivo, ressurreto dentre os mortos e está aqui no nosso meio. A igreja foi levantada. O que é igreja, meu irmão? Igreja não é essas 4 paredes. Não, igreja não é uma pequena religião medíocre que, tudo bem, vamos no culto e volta. Eu tenho que ir no culto para descarregar minha consciência. Eu vou lá, olha um pouquinho olhando, tenho que ir embora. Não, meu irmão, igreja é um ser humano que se rendeu a Deus, transformado por Ele e que passa agora a amar, ser amante de Deus, amar a natureza de Deus, que detesta o pecado, que odeia o mal e que quer aborrecer tudo aquilo que aborrece a Deus. Então, ele quer resplandecer. Então, Deus coloca nele unção, poder nas suas mãos para curar enfermo, para libertar cativo, para quebrar as cadeias de Satanás, para destruir o engano, para revelar o poder de Deus diante dos homens desse mundo tão perverso e corrupto, aonde as pessoas caminham enganadas, estão caminhando para o inferno, estão caminhando, destruindo a própria vida, destruindo a própria família, destruindo aquilo que ama tanto. As pessoas destroem. Por quê? Porque ela está envolvida em si mesma. Ela deixa de ser. Igreja é um povo que ama a Deus, um povo que se rende a Ele e quer ser transformado por Ele. Para quê? Para fazer as mesmas obras de Jesus. Para realizar a mesma coisa de Jesus. Para que ajudar a tirar aquele que está caído no chão, levantar. O enfermo, curar. Porque esse é o poder que Deus colocou na igreja. Imporão as mãos, ungir com óleo. Unge com óleo o enfermo e ele ficará curado. É ordem. Não é uma coisa se você quer, é ordem. Aquele que crê, pega o óleo, unge e deixa o enfermo curado. Aquele que crê. Porque aquele que está enfermo, padecendo, sofrendo, gemendo, ele anseia por alguém que o ajude. Mas não é aquele que vem ajudar, apenas consolar para que ele continue pior. Não, mas aquele que crê. Deus está levantando um povo, isso é a igreja, que tenha fé nas mesmas obras, que faça as mesmas obras. Um povo que anseia pelo poder. E para nós termos poder, nós temos que fazer o quê? Abandonar o pecado. Abandonar a força do mal. Não dá o nosso corpo para ser objeto de pecado, mas a nossa vida para ser motivo de glória e honra diante dos homens. Para que o mundo creia e saiba que Ele vive, que Ele reina e que hoje é o mesmo Jesus que anda pelo mundo afora, curando, libertando oprimidos do diabo, trazendo paz, trazendo vida, felicidade. Esse é o maior segredo que os homens não são capazes de entender. A felicidade reside aí, porque Ele criou nossa vida, imagem e semelhança dEle.
E Jesus Cristo não veio trazer mais uma religião. Não, ele foi na cruz. E aquela capa da serpente cobriu ele. O pecado não penetrou nele, mas a capa do pecado da serpente, ele foi levantado no madeiro. E ali ele destruiu a força do pecado no homem. O pecado não foi capaz de penetrar nele, mas antes ele ordenou e ele na própria carne sujeitou toda a vontade de Deus, subjugando o pecado, o mal, as trevas, destruindo a força que oprimia o homem. Agora nós somos mais que vencedor. Nós somos cheios do poder naquele que crê. E o Espírito Santo de Deus nos foi dado justamente para nos fazer nova criatura, para nos deixar novos. E Ele colocou sobre nós, a igreja, poder, mas um poder tão simples, mas tão real. Ele disse: dois aqui na terra concordar com alguma coisa, acerca de qualquer coisa, no céu o meu Pai concorda. Se dois concordam, será poder, meu irmão. Quando você impõe as mãos, os enfermos ficarão curados em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem numa serpente, não lhe fará mal algum. É poder. Deus está levantando um povo com poder. Um povo que anseia pelas mesmas coisas de Cristo. Um povo que espera a ressurreição e a vida. Um povo que anseia por vê-lo face a face. A nossa intimidade, ela começa a ser tão grande, tão profunda, tão de um amor, de um coração tão grande, que nós passamos a ter anseio por encontrá-lo face a face. Então nós começamos a viver a esperança aqui na terra, crendo na ressurreição. Ai, amado, se você nessa noite abrir teu coração, o Espírito Santo vai transformar a tua alma, vai transformar a tua vida. Conhece pessoas que não querem ser transformadas, que não aceitam ser ajudadas, nem ser anunciadas, nada. Mas Jesus diz: aos mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. E Ele vem nos ensinando, vem nos mostrando como é importante, a importância de nós mantermos essa comunhão, essa esperança. Uma esperança que mantém a nossa vida cheia, o nosso vaso de azeite cheio, para que na vinda do Senhor, Ele não venha e nós estarmos vazios. Ele diz, contra uma parábola, Jesus conta uma parábola, mostrando que a igreja, que havia 10 virgens, 5 eram prudentes, e elas buscavam, e estavam com os seus azeites, os seus potes cheios de azeite, esperando o noivo vir. E de repente apareceu mais 5 nécias, que aquelas que não se importavam, levava relaxadamente, não tinha esperança de manter o seu azeite cheio, a tua bochecha cheia, para a vinda do Cordeiro. E o que aconteceu? E elas chegaram e disseram, nos dê um pouco de azeite, para que ele venha. Ele falou, não, se nós dermos do nosso azeite para você, o noivo vem e não dá tempo de nós buscarmos. Vai você, busca o azeite. E o noivo veio, na madrugada, e levou as 5 prudentes, as 5 sábias. Quando você realmente recebe a graça te faz compreender a necessidade de manter a tua vida cheia do Espírito Santo. Manter a graça do Espírito Santo. Porque a religião, ela não é capaz de entregar a salvação a nós.
Por mais que você lê a palavra, por mais que você conhecer a palavra, por mais que você for um estudioso, nada adiantará se o teu azeite não estiver transbordando, cheio, até que o novo, se a tua lâmpada apagar. O que significa a sua lâmpada apagar? O brilho, o pecado ofuscar o brilho do Espírito no teu coração. As pessoas não mais te reconhecer como sendo aquele que carrega o nome de Cristo, mas um comum que era, mas que deixou de ser. Isso. Manter a nossa luz acesa até que o noivo chegue, é manter a nossa vida com um brilho semelhante a Cristo, fazendo as mesmas coisas que Ele fez, vivendo da mesma forma que Ele viveu. Esse é o segredo da felicidade do homem. Olha, de que adianta termos uma igreja aonde nós viemos aqui, oramos, saímos daqui, a nossa vida é igual àquele que não vai, àquele que não conhece. A diferença, meu irmão, Jesus não veio em vão, mas Ele veio trazer vida e vida em abundância. Você não pode ser angustiado conforme o povo, o mundo é. Você não pode ser amargurado, iracundo, nervoso, conforme o mundo é. Jesus veio transformar a nossa natureza como uma natureza mansa, um fardo suave, tranquilo, uma vida que resplandece a luz de Deus diante dos homens, uma pessoa na qual, aonde ela chega, ela joga a esperança, ela joga a força da confiança de fé em Deus, ela traduz os seus pés calçados no Evangelho da Paz. A pessoa que verdadeiramente faz as mesmas obras, e ela olha, é capaz de olhar o mundo. Jesus, quando olhou a multidão, Ele olhou e disse, tamanha compaixão, Ele compadeceu-se da multidão. A multidão estava procurando Jesus. E por que Ele compadeceu-se? Quando Ele olhou, Ele viu que eram ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas que andavam errantes, fatigadas, esfomeadas, mas não sabiam para onde ia. E Ele veio nos trazer o caminho, um caminho da salvação que nos leva na presença do Pai. Um caminho que nos leva na ressurreição, que nos conduz a alcançar e anunciar e a proclamar que Cristo vive, reina e breve voltará. Essa é a maior missão da igreja, que hoje ela é oculta, hoje ela é abafada, hoje ela é sufocada. Mas você deve caminhar a partir de hoje para essa missão, dizer ao mundo que Ele breve virá. Que Jesus virá, assim como Ele foi assunto ao céu, Ele breve virá. Essa é a missão nossa. Mas se Ele vem, como está a tua alma? Como está a tua lâmpada? Qual é o brilho que você está refletindo? Quantas vidas você está trazendo para conhecer a Jesus? Ah, amados, o que Deus espera de nós como igreja não é dizer assim, vamos na igreja, vamos no culto, ai, vamos lá. Não. Deus espera que a tua boca abra para dizer, Cristo vive e Ele está aqui no nosso meio. Se nós dois concordarmos a respeito dessa situação que você está vivendo, Deus fará e Deus te dará a vitória. E que você possa libertar cativos, oprimidos, libertar, curar enfermos, fazer as mesmas obras com amor. E essa obra é feita quando o nosso coração está fluindo amor. Quando o nosso coração está transbordando de amor.
quando o nosso coração anseia por viver essa verdade de Cristo. Ele não trouxe apenas uma igreja, meu irmão, mas é preciso, é tempo, e hoje é tempo de você se levantar e se entregar, se render a Deus. E eu sinto te dizer, os religiosos não herdam o reino. Aquele que leu a Bíblia todo dia, mas não moveu nada, fé sem obras, ela é morta. O que adianta a fé se você não pratica nada? O que adianta a fé se você não estende a mão para o caído? Se você não ajuda o teu vizinho? Se você não olha para as pessoas, vê sofrendo, nem se toca, vira como aquela história que Jesus contou do samaritano caído à beira da estrada. Se você não é capaz de mover o seu coração, quando você olha para a tua mãe, para o teu pai, para o teu vizinho, para alguém, e olhar e ver que eles estão findando os dias e vão cair para o inferno, e você não tem boca para abrir, para pregar, para dizer, Cristo quer te salvar, receba a graça. Na sua cabeça, você pensa, ele não vai querer, ele é rico, ele não precisa, não vai querer, não, ele é tão miserável e pobre que ele também não vai querer. Não, amado, ele é um traficante, não, meu amado, Jesus Cristo veio para os enfermos, para os doentes, para aqueles que necessitam, para aquele que necessita. Abra a tua boca e começa a praticar o evangelho. Porque senão você não poderá entrar no reino. Senão a graça não terá mais significativo na tua vida. Se você não ama o teu irmão a quem você vê, muito menos a Deus que você não vê. Você está amando a si mesmo. Você ora apenas para satisfação própria. Para desencargo de consciência e dizer, não, eu estou salvo. Não, não se engane não. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para remover toda a casta de demônios, principados, potestades, que tentaram enganar o povo de Deus, trazendo um povo semelhante ao mundo, vivendo a mesma vida do mundo, com os mesmos problemas do mundo. Cristo não é isso. Saia de onde você caiu, levante, lança fora a força do engano e do inimigo. Meu amado, o poder de Deus vai quebrar essas cadeias essa noite, e essa igreja vai ser transformada em adoradores. Nós fomos criados por Deus para ser adorador. Esse é o primeiro objetivo de Deus, fazer de nós adoradores. Quando nós adoramos a Deus, então a nossa vida se enche de regozijo, se enche de alegria. Como nós vimos aqui a palavra de Deus, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Se você não anuncia a reconciliação, quem crerão? Como eles crerão se não há quem pregue? Se não há quem fale? Como conhecerão a Cristo se você não resplandece a glória de Cristo e a luz de Cristo no meio dos homens? Como eles serão salvos se a igreja não se move? Como Deus precisa de ti e como você precisa se render a Deus para termos aqui. Sabe como que eram os discípulos? Sabe como que os discípulos eram conhecidos naquele tempo? Os homens olhavam para os discípulos e o reconheciam assim: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Quando o amor de Deus, de uma certa forma, encheu o teu coração, o teu lar será transformado e as pessoas vão te reconhecer que Cristo está naquele lar. Não é preciso figura, mas é preciso vida no teu coração. Você precisa ser reconhecido como você ama, como você ama, como você ama. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão.
Se nós concordarmos aqui na terra, Deus concorda no céu. Nessa noite nós vamos concordar que essa igreja transforma-se numa igreja missionária. Esse é o nosso chamado. Uma igreja que vai refletir a glória de Cristo lá na terra, lá onde você está. Uma igreja que testemunha o amor de Jesus na escola, no trabalho, na viagem, no seu negócio, na honestidade, na verdade, na alegria. Uma igreja que transmite a alegria. O que é alegria? Alegria é a certeza de que eu sou mais que vencedor. Então eu tenho alegria. É a certeza de que nós somos conquistador e vencedor sobre a terra. Então nós temos vida cheia de alegria. A alegria não é porque tudo vai bem. Não. Alegria é porque eu sei no Deus que eu tenho crido e que Ele não tardará, mas me dará a vitória. E através do momento que nós passamos, sim, Ele está nos ensinando, nos mostrando, nos aperfeiçoando nele. Amém? Você quer ser transformado? Não é, mas talvez você pense, eu já fui batizado. Não estou falando de religião. Não estou falando de batismo. Eu estou dizendo de transformação. Você quer refletir a glória de Cristo no meio dos homens? Você quer resplandecer como luzeiro, com brilho, para que o mundo saiba que Cristo não morreu em vão, mas Ele ressurgiu dos mortos e nos deu vida e levantou um povo nessa cidade que vai refletir toda a glória dele. Então haverá sinais, prodígio, maravilha nos quatro cantos desta cidade. Haverá libertação de jovens drogados, viciados, vão ficar totalmente libertos, rendendo aos pés de Cristo. Haverá pessoas, lares, famílias sendo transformadas dia a dia. Então você não dormirá da mesma maneira que você dorme, mas haverá vidas que você cuida, que você ajuda, que você levanta e que você constrói para o reino. E na tua coroa haverá as pedras vivas que você ganhou aqui na terra. Cada pessoa que nós ganhamos, cada um que nós formamos, é uma pedra da nossa coroa. Então, você vai ficar como os que sonham. Como aqueles que sonham da eternidade, de um dia estar na eternidade. Toda a casta de demônios vão cair por terra nessa noite. Toda a força oculta maligna que te oprime. Eu vejo pessoas aqui olhando para mim, mais oprimido. E Satanás separa as manobras sobre essa igreja, sobre o povo que está oprimido. E em nome de Jesus, essa é uma igreja viva, cheia da unção e o poder de Deus, onde o poder de Deus está sendo derramado nessa noite, e você vai ficando de pé e vai se rendendo a Deus, em nome de Jesus. E toda a frieza e dureza do coração vai ser quebrada, em nome de Jesus. Oribala cantarabala corias cerebrecoras. Oh, rababacheco cantarabalas. Oh, aleluia. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó povo, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te escolheu. E Ele trouxe para você uma vida abundante, aonde há alegria, aonde há paz, aonde o regozijo do teu coração vai permanecer todos os dias da tua vida, aonde você vai sentir a felicidade invadindo o teu coração, o teu lar, a tua casa, a tua família, e você estará estendendo a mão e ajudando muitas e muitas vidas. Porque os seus olhos vão se abrir.
Os seus olhos vão se abrir, vão descortinar, para você enxergar o amor de Jesus. Com o mesmo amor que Jesus te vê. É o amor que Ele vai pôr no seu coração. Você quer isso, meu amado? Você quer ter o amor de Jesus no coração? Fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos. Glorificamos alguma coisa de glorificar a Deus. Breve tu virás, ó Deus, buscar a tua igreja, buscar o teu povo. E nós estamos aqui, Senhor. Precisamos da esperança. Porque a fé, ela caminha junto com a esperança. Nós só podemos crescer se tivermos a esperança viva da ressurreição. De que um dia nós estaremos ressurgindo. Horibala shekoralas. Harebalakori canta. Nesse caminho, ó Deus triunfante. Você vai fazer uma entrega da tua vida. Sim, ó Deus, eu me entrego a Ti. Entrega a tua vida. Fala, eu quero ser transformado. Eu quero ser, nessa noite, tocado no mais íntimo da minha alma, do meu coração. Para que eu possa amar, assim como Jesus ama. Que eu possa, Deus, entregar ao mundo aquilo que o Senhor tem me confiado. Canta.